Sejam muito bem-vindos ao último episódio da série Processos Seletivos. Esse é o canal Desteorizando, eu sou o professor André Velasquez e hoje nós vamos falar sobre entrevistas de emprego. E aí eu quero saber de você, você sabe os tipos de perguntas que costumam fazer em entrevistas de emprego? E para saber um pouquinho mais sobre isso, eu fui conversar com as pessoas na rua, como de costume, para saber os tipos de perguntas que elas ouvem frequentemente em entrevistas de emprego. E aí eu te convido, bora lá assistir? Você aí, sabe os tipos de perguntas que são feitas em uma entrevista de emprego? E você sabe como essas entrevistas podem te ajudar a conseguir o trabalho? Então, eu quero saber o que as pessoas pensam sobre isso. E eu vim aqui no centro para descobrir. Então, vem comigo e vamos lá. O que você pensa sobre entrevistas de emprego? É bom? É ruim? Qual que é a sua opinião sobre entrevistas de emprego? Olha, eu acho que é uma coisa necessária porque a gente é tumultuado de pessoas boas e ruins. Então, a gente não sabe como que seria uma pessoa qualificada para o cargo através se não fosse uma entrevista, né? Então, às vezes a pessoa pode ter todo o conteúdo que precisa para o cargo, mas às vezes como pessoa, integridade, conteúdo, ela não tem. Então isso também diferencia muito. O que você acha que o candidato não pode falar numa entrevista de emprego que vai prejudicá-lo? Ele tem que sempre demonstrar confiança, né? Falar seus pontos positivos, nunca deve falar algo negativo sobre si, sobre o seu trabalho. Se você pensar um pouco em cometer erros numa entrevista, você acaba não falando a verdade. Se você não for sincero com o seu entrevistador, você não vai poder, quando você tiver o emprego, você não vai poder dar tudo de você, né? Certo? Então eu sempre procuro ser realista, cara. Falar a verdade, responder sinceramente a qualquer pergunta, não fico enrolando, sabe? Nem omitindo algumas coisas sobre a minha vida, porque a gente se enrola um pouco mais pra frente, né? Que ela está atrás de um emprego. Eu acho que o que foi me ensinado desde cedo é que uma pessoa que está atrás de emprego, ela não tem que estar atrás de emprego, ela tem que estar atrás do trabalho, atrás de serviço. Se você chega para um avaliador, um entrevistador que pergunta para você, mas por que você quer isso? Eu tô aqui porque eu quero um emprego. Não. Aí já mostra porque ele acha que você está querendo só um registro na carteira, você só quer um salário garantido. Então, você chega lá, você fala que é um trabalho, que é um serviço, é um impacto diferente do que você fala que é um emprego. Quais tipos de perguntas que você acha que são benéficas para uma entrevista de emprego? A pessoa perguntar se a pessoa é responsável, é proativa, se está disposto a trabalhar em equipe, qual o tanto que vai se doar para a empresa ou para o contratante. O que você acha que as pessoas têm que falar para dar uma visão positiva sobre ele numa entrevista de emprego? Olha, eu diria que ela tem que ser sincera em alguns defeitos e algumas qualidades. E levar muito em consideração a maneira como ela está se apresentando na entrevista, a maneira como ela fala, como ela se comporta e as atitudes durante uma entrevista. De preferência, olhar sempre diretamente no olho do empregador, olhar diretamente para ele enquanto ele fala com você, se mostrar sempre atento. E literalmente eu acho que é o principal, mostrar sempre atento a qualquer detalhe, porque se você está entrando numa empresa, você tem que estar atento a qualquer detalhe para você garantir a permanência, né? Como que você acha que a pessoa tem que se preparar para fazer uma entrevista de emprego tranquila? Eu acho que tá ciente do que ela está procurando, do cargo, e às vezes olhar na internet, sempre no YouTube tem bastante vídeo que pode ajudar. Olha, eu costumo relaxar, eu fico bem tranquilo, não fico muito nervoso antes, para acabar não me embaralhando, sabe? Já aconteceu muitas vezes eu estar numa entrevista e dar um branco, sabe? De tão nervoso que você fica, você esquece o que você fala, ou vai falar alguma coisa, repete. Isso eu acho que assim, é o que atrapalha bastante o pessoal, né? Você ficar nervoso. Só levar como se fosse uma conversa mais tranquila, acho que fica bom. Qual é a dica que você dá para alguém que está assistindo aí agora, que vai fazer uma entrevista ou uma dinâmica e não sabe o que fazer? Como se preparar? A sua dica como quem já está aí no mercado. Olha, eu sinceramente acho que eu não seria muito bom com dica, mas eu acho que independente do cargo, independente da empresa, é sempre bom pesquisar sobre a empresa, saber certinho o cargo na qual você está se candidatando e fazer uma treinada antes, ou seja, com a mãe, com o irmão, com o pai, com quem for. Se puder fazer praticar uma entrevista, uma apresentação, é bom, porque foi o que eu fiz na minha última e por causa disso que eu obtive sucesso, eu acho. Perfeito, cara.
São esses tipos de perguntas mesmo que você aí está acostumado a ouvir em uma entrevista de emprego? E para a gente tirar todas as dúvidas de uma vez por todas e pela última vez, eu vou chamar as meninas da Expertise de novo para falar para a gente sobre as entrevistas de emprego, os tipos de perguntas e como a gente pode ter um ótimo desempenho nelas. Então, vamos lá conferir o que elas têm para falar? Por que é importante a gente recorrer à entrevista no processo seletivo? O momento da entrevista é o momento em que a gente vai detalhar todas as competências que a gente quer no candidato que está ali na nossa frente. Então, acaba sendo um momento mais formal para o recrutador, onde ele se organiza para poder conversar com a outra pessoa de uma maneira mais detalhada mesmo, de uma maneira minuciosa, colher esse perfil. Então, é importante que a gente entenda que a entrevista é um recurso pro recrutador para olhar para esse candidato de uma maneira mais aprofundada e onde ele se organiza para esse momento também. Bom, existem diferentes tipos de entrevistas para ocasiões e momentos diferentes, né? Então, uma que a gente considera hoje e que a gente usa bastante é a chamada entrevista de triagem. Então ela acaba sendo um pouquinho mais objetiva, mais para conferência de dados do currículo, ela acaba sendo também um pouquinho menos informal, né? Ela acaba olhando muito para aspectos mais objetivos daquele cartão de visitas que é o currículo do candidato. E ela geralmente é um primeiro passo para se evoluir para uma entrevista depois baseada em valores ou baseada em competências, que é um modelo que hoje também é muito usado. E aí, geralmente, é um modelo de entrevista um pouquinho mais solto, a gente chama uma entrevista semi-dirigida, onde a gente faz algumas perguntas, mas as perguntas iniciais a gente faz, mas as seguintes vão muito das respostas dos candidatos. Então, a gente usa as próprias respostas dos candidatos para ir sugerindo outros tipos de questionamento. Então, a gente chama de entrevista semi-dirigida com os aspectos de competências ou valores, porque é isso que a gente geralmente acaba usando para identificar o perfil do candidato. Existem outros tipos de entrevista, como entrevistas de grupo, né, onde a gente consegue fazendo perguntas para o grupo e respondendo também. Existe esse tipo, talvez não tão usual para a gente, ou até muito atual, mas hoje o que a gente mais recorre acaba sendo esse tipo de entrevista. Algumas entrevistas mais informais a gente está usando bastante, entrevistas às vezes que mude o ambiente, usar o processo de entrevista mais de uma vez, então entrevistar a mesma pessoa mais de uma vez, né? Então hoje a gente está usando mais recursos, mas talvez seja relacionando a intensidade da entrevista, então quantas vezes vou entrevistar, e até mesmo os locais, a gente vai mudando os locais para ver como o candidato vai reagindo também a ambientes diferentes. Isso são coisas que o mercado está aplicando, gera um resultado efetivo, porque a gente acaba conhecendo melhor os candidatos e tendo mais aspectos para avaliar. O que a gente espera do candidato numa entrevista de emprego é que ele seja autêntico, que ele mostre o que ele aprendeu, o que ele sabe fazer através das suas próprias palavras. Então é importante que o candidato esteja preparado para esse momento. Não dá para a gente tentar ser muito ter um jogo de cintura ali na hora ou criar coisas ali, né? É importante que a gente tenha um candidato preparado na nossa frente, porque é o momento em que a gente vai colher respostas. Então a gente espera que o candidato responda da maneira mais detalhada possível sobre ele, que é esse o intuito ali do movimento. Então é importante que você se dedique para esse momento, estude sobre você, saiba o que você quer dizer a respeito do seu currículo e da sua carreira. Para a gente elaborar as perguntas para uma entrevista, nós fazemos, geralmente, quando a gente colhe o perfil com o empresário, a pessoa que está oferecendo a vaga, naquele momento a gente já começa o nosso rol de perguntas. Tudo que a gente vai perguntando para o empresário e ele vai respondendo, depois são perguntas que a gente transfere para o candidato. Então a gente vai montando a gente monta um rol de perguntas que são as que a gente tem que realizar como obrigatórias para aquele processo seletivo, e a gente deixa algumas perguntas mais abertas relacionadas também aos comportamentos, né, que são as competências que a gente deseja ver. Então a gente sempre elabora um roteiro mínimo de perguntas e um roteiro mais abrangente, mais qualitativo, que a gente chama aí, para obter respostas um pouquinho mais completas também dos candidatos.
Depende muito do nosso perfil de cliente. Tem clientes que são um pouquinho mais detalhistas, então querem que a gente confira alguns dados e observe o comportamento. Alguns vão direto aos valores e comportamento. Então a gente sempre vai ajustar o nosso modelo de entrevista ao modelo de cliente, ao modelo de vaga que a gente está ajudando ele a contratar. O que não fazer numa entrevista? Todo mundo diz, mentir. Não dá pra gente mentir no processo seletivo. Não dá pra gente falar datas que estão erradas no nosso currículo. O currículo acaba sendo o que direciona, né, toda a entrevista, como uma espécie de uma sequência mesmo de informação que a gente quer seguir. Então é importante que você tenha decorado praticamente seu currículo e não fale coisas que ali não sejam iguais. Isso demonstra que você não está preparado, né? Então não mentir, conhecer seu currículo de uma maneira bem aprofundada para falar, né, de uma maneira segura do que você faz, do que você já teve de carreira. Não colocar coisas no currículo, inclusive, que você não consiga defender no momento da entrevista. Não chegar atrasado, isso depõe muito contra o candidato. E se você estiver ansioso, peça para tomar uma água, tenta fazer uma pausa, porque isso acaba atrapalhando e não deixa você fluir na sua melhor versão. Então, se o recrutador não perceber isso, você pode inclusive se posicionar, falar: estou muito ansioso, preciso de uma pausa, porque não dá pra gente controlar a ansiedade a todo momento, né? Mas acaba depondo contra e a gente esquece informação, e esquecer informação pode te prejudicar. Bom, o que a gente releva nas entrevistas, né, de erros, alguns comportamentos que a gente sabe que é por nervosismo, alguns atrasos justificáveis, quando a pessoa chega um pouco atrasada e a gente sabe que teve um motivo que realmente compensava, né, aquela relevância. A gente também considera bastante, seja por uma deficiência que a gente tenha de algum comportamento, como a gente quer ver a pessoa numa naturalidade, a gente não está ali para julgar, a gente tira o nosso julgamento para entender a essência do candidato. Então, tudo que a gente perceber que vai para algum extremo de comportamento que a gente, recrutador, não valoriza, a gente provavelmente vai continuar deixando a pessoa demonstrar o comportamento para a gente. Então, a gente releva muita coisa, porque a gente não considera isso o determinante na escolha, a gente quer ver a essência. Mas o atraso, principalmente, é possível se tiver uma justificativa legal. E as mentiras do currículo, dependendo, né, do nível de nervosismo, às vezes a pessoa se confunde um pouquinho e aí a gente nem entende como uma mentira. Talvez é um erro de digitação, né, alguma coisa nesse sentido, mas a gente sempre tenta investigar. Todos os erros que a gente percebe, a gente tenta investigar com o candidato. Bom, as dicas que a gente dá para quem vai fazer uma entrevista de emprego são: primeiro, antes de ir, se prepare. Não tem como a gente ir no impulso, mesmo se você já fez várias entrevistas na sua vida, é importante que você se prepare para aquela naquele momento. Então, como é esse preparo? Tente entender qual é a gente chama de dress code, né? Ou seja, como é a vestimenta que eu vou ter que usar naquele momento. Então, se a minha vaga é um pouco mais formal, vá com uma camisa, uma camisete, enfim, algo mais formal que se adeque. Se é mais informal, talvez uma camisa polo, uma camiseta, né? E assim vai se equilibrando todo o restante, né? A aparência é importante, que é esse cuidado antes. Conhecer a empresa para a qual você vai realizar a entrevista. Se você não souber ou não puder ser dito qual é a empresa, pergunte para o recrutador alguma coisa do ramo, talvez, né? Que número de funcionários ela tem. Isso pode te ajudar a ser mais assertivo na hora da sua colocação, falar sobre você também. Então, conheça a empresa, os valores da empresa. Se você tiver o nome, visite o site, veja o que eles valorizam. Tudo isso vai trazendo recursos de identificação para você, que isso é muito importante, e também te ajudando no processo seletivo a conversar no mesmo tom, né? No mesmo objetivo que o próprio recrutador. Quando a gente estiver na entrevista, né, chegar no ponto de entrevista, sempre vá um pouquinho mais cedo, tente se preparar para não chegar atrasado. Então, podem ocorrer várias coisas nesse caminho até a entrevista, então sempre tenha esse preparo de se antecipar.
porque isso te deixa mais ansioso. Então você pode chegar lá muito ansioso, eufórico e não fazer o que você se preparou tanto, né? Ser natural e ser você mesmo. Então é importante ter esse preparo todo antes. E durante a entrevista, como você se conheceu, já se alinhou com o seu perfil e seu currículo, fale de uma maneira sincera, sempre quanto mais detalhada a sua fala, melhor, né? Isso ajuda a recrutadora a te entender. Então, as datas que você passou pelos empregos, a maneira como você vê os seus estudos, a sua carreira, e sempre tenha em mente que existem perguntas que a gente vai ter que realmente saber a partir do que a gente conhece na gente mesmo. Então, o que você deseja para o futuro, o que você quer como pessoa, que tipo de comportamento você valoriza numa empresa. Essas são perguntas que geralmente são mais usuais e a gente pode se preparar para elas e ter algumas respostas, né, um pouquinho mais já pensadas sobre elas. Mas o principal de dica que eu falo é se preparar antes, porque isso te deixa mais confiante para o momento em que você está frente a uma outra pessoa, você ser você mesmo, né? Então essa é, para mim, a principal dica. Bom, agora eu acho que não tem mais nenhuma dúvida sobre entrevistas de emprego e sobre processos seletivos, não é verdade? Então eu quero aproveitar para fazer alguns agradecimentos aqui para a série do canal. Em primeiro lugar, a empresa Expertise Gestão de Pessoas. Elas foram sensacionais e nos proporcionaram tanta informação pertinente e importante para você aí se destacar nos processos seletivos. Em segundo lugar, Inova Prudente, que cedeu espaço para a gente gravar aqui essa etapa da série. É uma estrutura sensacional que vale muito a pena você conhecer. Eu vou deixar os contatos aqui na descrição também. Terceiro lugar, meus parceiros da agência de publicidade Eleve Propaganda, que sempre estão comigo no canal. Não importa qual vídeo, eles sempre dão esse suporte para que tudo aconteça da melhor forma possível. Muito obrigado, rapaziada. Tá tranquilo, tá favorável, tá... Depois, em quarto lugar, agradecer a galera das ruas que compartilhou comigo o que eles pensam sobre o processo seletivo e fizeram da melhor forma possível as suas participações aqui na série. E por último, você aí que vai deixar a sua inscrição aqui no canal se não for inscrito, vai curtir esse vídeo e vai compartilhar com quem você acha que precisa saber muito sobre isso. Eu conto com a sua ajuda para me ajudar a levar essa informação adiante. Fechou? Então é isso, muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e tchau!